tá lembrado, a gente vai seguir com essas aulas, videoaulas e atividades durante a pandemia, né? Vou fazer um pequeno resumo desse assunto que eu passei para vocês já, uma revisãozinha, né? Vocês vão assistir o vídeo e depois responder a atividade. Para quem não era meu aluno, não é tão complicado assim o assunto. Qualquer dúvida também pode entrar em contato. A atividade vai estar disponível na plataforma, tá? Junto com o meu número. Bom, as constelações, né? Na antiguidade, quando os primeiros povos passaram a observar as estrelas, eles tinham a mesma impressão que temos hoje. Ou seja, quando a gente olha para o céu, a gente pode observar que as estrelas estão num ponto, são fixas, né? Em relação às outras, né? E a gente observa que elas formam os desenhos, entre outras coisas. Usando a observação e a imaginação, o ser humano relacionou agrupamentos de estrelas com algumas figuras que facilitam a sua identificação no céu, sem nenhum instrumento. Esses agrupamentos de estrelas formando desenhos foram chamados de constelações, que eu botei tá errado aí, né? Que foram usados pelos povos antigos como guias no seu deslocamento para saber o tempo de plantio e de colheita, além de ser usado para crenças e rituais, né? Essas constelações eram usadas para deslocamento quando nas grandes navegações, né? Quando eles iam viajar no mar e eles observavam as constelações para demarcar, né? Para eles poderem conseguir voltar através da observação dessas constelações, porque ao decorrer que a gente vai viajando pelo mundo, a visão que a gente tem das constelações vai mudando, tá? Tem constelações que a gente pode ver aqui em Teresina, mas a gente não vai conseguir ver, sei lá, no Japão, por exemplo. Também foi usado, né, pelos povos antigos para plantio e colheita, por conta que cada mês que vai passando a gente vai observando novas constelações, né? E eles determinaram que tal constelação era responsável pelo plantio e colheita, mas nada mais é do que as estações do ano mesmo, né? Que são mais favoráveis para o plantio e colheita, mas eles usavam as constelações para determinar isso. E assim como hoje essas constelações, né, no decorrer dos meses vai passando, a gente usa para determinar os nossos signos. E também, né, para crenças e rituais, como a astrologia, né, como os signos que eu estou falando agora. Aqui a gente tem, né, uma imagem que mostra os signos, as constelações que determinam os signos. Tem Capricórnio, Aquário, Câncer, Leão, Peixes, Áries, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Gêmeos e Touro. Bom, estrelas e galáxias. O Sol e todas as outras estrelas emitem luz. Quando olhamos para as estrelas, o que vemos é o passado delas. Bom, a gente já sabe o quê? Que as estrelas emitem luz, né? A Lua, professor, mas a Lua emite luz e a Lua não é uma estrela. A Lua é um satélite natural. A luz que a gente observa da Lua nada mais é do que a luz que é refletida do Sol, que é uma estrela, tá bom? Nenhum satélite emite luz, somente as estrelas, tá bom? Quando olhamos para as estrelas, o que vemos é o passado delas. Por que essa frase? Porque a luz demora um certo tempo para chegar até nós. Tá? Por isso que a gente determina os anos-luz, porque a gente sabe que há vários tipos de medidas, né? Tem os quilômetros, os metros, os centímetros, mas a distância das estrelas é tão longe que a gente usa o que a gente chama de anos-luz, né? E a luz que a gente observa de algumas estrelas são luzes que foram emitidas por essas estrelas há milhões de anos e agora que estão chegando até nós. Por isso que a gente diz que quando a gente vê essa luz, né, a estrela, a gente está vendo na verdade o passado dela. E muitas vezes essa estrela nem existe mais, né, como diz aqui o texto. Se a estrela estiver muito longe, ela pode nem mais existir. O que vemos é a luz emitida por ela no espaço, pois a luz demora um certo tempo a chegar por conta da grande distância. Galáxia, é um enorme aglomerado de estrelas, nuvens de gás, poeira e outros corpos celestes, como asteroides, planetas, satélites, como falei. A Via Láctea é um termo que significa caminho do leite. A galáxia recebeu esse nome porque, quando observada da Terra, parece uma grande mancha leitosa no céu, né? Aqui tem uma imagem da Via Láctea, como vocês podem observar, porque recebeu esse nome, e aqui tem um céu estrelado, né?
E esse céu é possível de se ver, né? No caso, se não existisse energia à noite, né? Se todas as luzes fossem apagadas. Mas como a gente tem muita poluição, né, da luz, a gente não consegue observar o céu dessa maneira. Continuando, sobre o sistema solar. O sistema solar teve origem há cerca de 4,6 bilhões de anos a partir de uma nebulosa de gás e poeira, sob a ação da gravidade. Seu interior foi se tornando um núcleo cada vez mais quente e denso. Milhões de anos depois, a temperatura desse núcleo atingiu cerca de 15 milhões de graus, dando início ao processo de fusão nuclear. Esse processo transforma o elemento hidrogênio em hélio, liberando uma grande quantidade de energia. Assim se formou o Sol. Como a gente sabe, o Sol tem uma grande massa, ele é muito grande, por conta que ele é uma estrela. Isso faz com que a força gravitacional puxe os planetas, e esses planetas fazem um movimento, né, circular ao redor do Sol por conta dessa força gravitacional que o Sol exerce. E a gente chama esse movimento de translação, como vocês já sabem também. Os planetas fazem um movimento de translação ao redor do Sol, na Terra, e esse movimento é responsável pelas estações do ano. A gente sabe também que a Terra faz dois movimentos, que é o de rotação e de translação. O de translação é responsável pelas estações do ano, e o de rotação é responsável pelos dias e pelas noites. É formado pelos seguintes planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nessa sequência, para as turmas que eu estava dando aula, aí foi passado um trabalho para vocês falarem um pouco sobre esse planeta, né? Infelizmente não deu para concluir. Além de outros astros como planetas anões, né? Como a gente sabe que o Plutão não é mais considerado um planeta, foi rebaixado para o planeta anão, pelo seu pequeno tamanho, asteroides e cometas. E aqui a gente tem um sistema solar, né, que a gente viu Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, na sequência correta. Agora vocês vão para a plataforma, pegam a atividade, respondem, tirem foto do caderno de vocês respondendo a atividade